Olá a todos. Nessa videoaula estaremos tratando de uma introdução ao uso dos diodos em circuitos. Falaremos de ligações químicas, materiais semicondutores e depois especificamente da utilização do diodo. Vamos lá. Bem, introdução aos circuitos com diodos. Vamos começar com as ligações químicas. Relembrando aqui as propriedades dos átomos. Todo átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, o número de cargas positivas, o número de prótons, é igual ao número de cargas negativas, dos elétrons. Os elétrons se distribuem ao redor do núcleo em níveis energéticos, ou camadas. Temos aí um exemplo de um átomo genérico, com um núcleo positivo e ao redor nós temos as diversas camadas. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, Al8, Am18, An32, AO32, AP18 e Aq 8 elétrons. Todo átomo ele adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada periférica ou quando possui apenas a camada K com 2 elétrons. Quando os átomos se unem, os 118 átomos existentes, eles buscam essa estabilidade. Existe a famosa regra do octeto. Observe esses átomos. O hélio ele possui apenas 2 elétrons na eletrosfera, então ele só tem a camada K. O neônio ele possui 10 elétrons na eletrosfera, então ele tem a camada K ocupada com 2 elétrons e a camada L com 8 elétrons. O argônio ele possui 18 elétrons na sua eletrosfera. Se nós fizermos também a distribuição eletrônica, no final a última camada tem apenas 8 elétrons. Da mesma forma o criptônio, que tem 36 elétrons na eletrosfera, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, 8 elétrons sobram na última camada. O xenônio, que tem 54 elétrons, também fica com 8 na última camada. O radônio, que tem 86 elétrons, fica com 8 na última camada. E o mais recente desse grupo, o oganesônio, que tem 118 elétrons, ele também fica com 8 elétrons na última camada. Todos esses átomos eles têm algo em comum. Eles dificilmente se combinam, ou seja, eles são estáveis. São os gases nobres. Para adquirir essa configuração, os átomos podem ceder, outros podem ganhar, ou eles podem associar, compartilhar elétrons entre si. Dessas transações de elétrons surgem forças de atração capazes de unir átomos, estabelecendo o que chamamos de ligação química. Perdendo elétrons, o átomo se torna um íon positivo ou cátion. Observe esse átomo neutro. 3 elétrons, 3 prótons. Se ele perder um elétron, ele se torna um íon positivo, ou seja, o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Quando ele ganha elétrons, o átomo se torna um íon negativo, ou ânion. Observe esse modelo. Temos aqui um átomo com 17 elétrons na eletrosfera, 17 prótons no seu núcleo. Ele está neutro. Se ele ganhar um elétron, ele fica agora com 8 elétrons na última camada e 18 elétrons no total. Ou seja, ele fica com maior número de cargas negativas do que positivas. Ele é um íon negativo, ou ânion. Chamamos de ligação eletrovalente ou iônica quando um átomo cede definitivamente elétrons da última camada, chamada camada de valência, para outro átomo. Veja como exemplo aí o sódio e o cloro. O átomo de sódio ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. Já o átomo de cloro tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M.
Quando unirmos esses dois materiais, dois elementos, o que vai acontecer? O sódio vai transferir definitivamente para o cloro um elétron, se transformando o sódio num cátion, agora apenas com 10 elétrons na sua eletrosfera, e o cloreto, ânion, né, tendo apenas também 18 elétrons agora, ganhou um elétron, e ficou também com 8 elétrons na última camada. Outra forma de representar isso, o cátion sódio e o ânion cloreto. Temos aí um sal. A ligação iônica e a tabela periódica. Nós observamos que normalmente os materiais que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, esses abaixo, na maioria aí metais, eles perdem elétrons e se transformam em cátions. Já os elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, os não metais e alguns semimetais, eles ganham elétrons e se transformam em ânions. Essa representação da tabela, embora antiga, ela nos mostra algo interessante. Temos aqui o grupo, que antigamente era o 8A. Você observa aqui alguns dos gases nobres, tá, que são estáveis. Agora, nesse grupo 4A, eles têm uma característica interessante, são os semicondutores. Tá? Eles dificilmente vão perder elétrons ou ganhar elétrons. Eles têm 4 elétrons na última camada. Falaremos sobre eles mais na frente. Lembrando que essa tabela periódica é uma disposição organizada dos elementos químicos, né, daqueles 118 elementos químicos que nós falamos, de acordo com as suas propriedades. Deixamos esse formato antigo para poder ressaltar esse grupo 4A aqui, que são os semicondutores. Ligação covalente ou molecular. Nesse tipo de ligação ocorre o compartilhamento de elétrons aos pares para a formação de moléculas estáveis. Veja o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron. Se nós unirmos esse átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, nós vamos ter um compartilhamento de elétrons entre eles. Agora nós temos a molécula de hidrogênio, H2. Esse compartilhamento ele também pode ser representado por apenas um traço entre os elementos químicos. Outro exemplo de ligação covalente, em que há uma estabilidade entre a união desses átomos, é quando unimos 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio. O oxigênio possui na sua camada de valência 6 elétrons. Então ele precisa, para a estabilidade, segundo a regra do octeto, de mais 2 elétrons. É o que ele consegue se unindo aqui com os átomos de hidrogênio. Com isso nós temos hidrogênio, um traço, oxigênio, um traço, hidrogênio, representando, simbolizando esse compartilhamento de elétrons aqui. Está aí a molécula de água. Existe uma teoria da nuvem de elétrons. Em geral, os átomos dos metais têm apenas 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica. Esta camada está normalmente afastada do núcleo, que consequentemente atrai pouco aqueles elétrons. Então nós temos representado aqui átomos desses metais, por exemplo, e esses pontinhos pretos são a nuvem de elétrons que saem de um átomo para outro. Como resultado, os elétrons escapam facilmente do átomo e transitam livremente pelo reticulado, que é assim que nós chamamos o agrupamento de átomos. Desse modo, os átomos que perdem elétrons transformam-se em cátions, os quais podem logo depois receber elétrons e voltar à forma de átomo neutro, e assim sucessivamente. Ou seja,
há um perda e ganho de elétrons nesse material, nesse reticulado. Com isso, nós temos uma nuvem de elétrons que pode facilmente ser deslocada. Basta aplicarmos um campo elétrico a esse material. A teoria da nuvem de elétrons. O metal seria então um aglomerado de átomos nêutrons e cátions, mergulhados em uma nuvem, ou mar, como alguns chamam também, de elétrons livres. Assim, a nuvem de elétrons funcionaria como uma ligação metálica, mantendo os átomos unidos.